Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha lentamente atrás dos prédios do centro da cidade, lançando uma luz dourada que banhava as fachadas de pedra e as vitrines. Esse brilho cálido contrastava com o cansaço palpável dos transeuntes, que se apressavam pelas calçadas, suas sombras se alongando no asfalto rachado. Os murmúrios das conversas se misturavam ao som abafado do trânsito enquanto o ar fresco da noite começava a se instalar, anunciando o anoitecer. Num banco não muito longe de um parque, um menino estava sentado no chão com a cabeça baixa, os ombros trêmulos sob o peso das lágrimas que tentava conter. Seu rosto redondo, ainda infantil, era marcado por uma expressão de silenciosa angústia. Seus cabelos castanhos, desgrenhados como se tivesse acabado de passar por uma tempestade, caíam sobre a testa úmida. Seus olhos, avermelhados e inchados de tanto soluçar, fitavam o chão, revelando profundo desespero. Ao lado dele, sua bicicleta jazia amassada. A corrente balançava frouxa, deixando o pequeno veículo inutilizável. O menino tentara várias vezes recolocá-la, seus dedinhos desajeitados tentando desesperadamente trazer seu brinquedo favorito de volta à vida. Cada fracasso só o afundava ainda mais na frustração e na tristeza. Não muito longe, um homem estava ereto, seu olhar duro e irritado examinando a cena. Vestido com um terno perfeitamente cortado, seus sapatos brilhantes destacando-se contra a poeira da rua, ele personificava a elegância e o sucesso. Era seu pai, um empresário milionário, acostumado a acomodar e resolver problemas rapidamente. Mas hoje, diante da angústia do filho, ele se sentia impotente. Sentia-se envergonhado, irritado com a atenção que a cena atraía e com sua incapacidade de agir com eficácia. O menino olhou para o pai com um brilho de esperança nos olhos, buscando uma mão amiga, um gesto de proteção. Mas o silêncio do homem era pesado, seu olhar evitando o do filho. A decepção era evidente nos olhos do menino, misturada a uma solidão cruel. Então, de repente, ao se virar da multidão apressada, uma silhueta surgiu. Uma mulher caminhava com passo firme, apesar das roupas gastas e dos cabelos emaranhados que emolduravam seu rosto, marcado pela vida. Seus sapatos surrados arrastavam-se levemente no chão, mas sua postura exalava uma força silenciosa, quase uma determinação silenciosa. Ela se ajoelhou ao lado do menino sem dizer uma palavra, com o olhar gentil fixo na bicicleta quebrada. De sua bolsa rasgada, tirou uma pequena ferramenta enferrujada, um discreto testemunho de suas habilidades esquecidas. Lentamente examinou o mecanismo defeituoso, suas mãos experientes movendo-se com confiança, revelando uma maestria nascida de anos de experiência. Apesar de sua aparência modesta. Deixe-me fazer isso, ela disse calmamente, com um pequeno sorriso aquecendo seu rosto cansado. O rapaz, surpreso mas esperançoso, entregou-lhe a bicicleta sem hesitar. Suas mãozinhas tremiam levemente, revelando tanto o cansaço quanto uma nova excitação. Seus olhos, avermelhados pelas lágrimas, mas agora brilhantes de energia, iluminaram-se com uma confiança renovada, como se, naquele preciso momento, tudo fosse possível. Ele havia encontrado naquela mulher uma ajuda inesperada, um conforto que parecia quase milagroso. A mulher pegou a bicicleta com calma e determinação. Seus dedos, embora marcados pelo tempo, demonstravam uma habilidade impressionante. Ela começou a recolocar a corrente, seus gestos precisos e delicados contando silenciosamente uma história de paciência, conhecimento e uma gentileza que não se comprava. Cada movimento parecia testemunhar uma experiência passada, uma habilidade aprendida há muito tempo, talvez até uma paixão esquecida, mas ainda viva em suas mãos. O pai, ainda parado a poucos passos de distância, observava a cena com uma expressão misturada de espanto e uma emoção há muito reprimida. Sentiu o coração apertar, como se uma corda sensível despertasse dentro dele, compaixão. Uma sensação quase estranha, ao mesmo tempo suave e poderosa, que veio abalar suas certezas e prioridades. A mulher continuou seu trabalho com paciência inabalável, seus dedos deslizando pela corrente da bicicleta, ajustando cuidadosamente cada elo. Ela não falava concentrada, mas seu olhar expressava uma serenidade calma. O menino a observava trabalhar, fascinado. Percebeu a gentileza em seus olhos e a concentração que ela depositava naquele gesto simples, porém precioso. Você sabe consertar bicicletas há muito tempo? Ele perguntou finalmente, sua voz tímida traindo sua curiosidade e desejo de entender. A mulher olhou para ele. Seu olhar tinha um brilho suave, mas tingido de uma profunda tristeza, como se aquelas memórias ainda pertencessem a ela, mas agora estivessem distantes. Sim, quando eu era mais nova, respondeu ela suavemente.
Era um dos meus bicos, antes da vida ficar mais complicada. O rapaz assentiu, compreendendo sem fazer mais perguntas. Respeitou o silêncio, deixando a mulher com suas lembranças. Por sua vez, o homem de terno não conseguia desviar o olhar. Cada momento passado observando aquela mulher modesta, que não ostentava nada do que ele sempre considerará um sinal exterior de sucesso ou status, colocava em questão todos os seus valores. No entanto, apesar de sua condição, ela realizou este pequeno milagre, trazer um sorriso de volta ao rosto do filho, amenizando um momento de angústia. Atraído por essa força silenciosa, ele caminhou lentamente em direção à mulher, com respeito e gratidão visíveis em seus olhos. Obrigado, senhora, disse ele com a voz um pouco trêmula. Eu não sei como agradecer. A mulher levantou a cabeça lentamente, surpresa com a voz do homem. Ela o encarou diretamente com uma mistura de apreensão, orgulho reprimido e dignidade irradiando em seu olhar. Não era a primeira vez que recebia palavras de gratidão, mas estas, ditas com sinceridade palpável, ressoavam de forma diferente. Não precisa agradecer, ela respondeu suavemente, quase humildemente. Tudo que falta é que o menino seja feliz. O menino, impaciente e já tranquilo, montou na bicicleta. Suas primeiras voltas foram hesitantes, desajeitadas, como se estivesse reencontrando um amigo querido que julgava perdido. Então, gradualmente, um sorriso franco e radiante surgiu em seu rosto, iluminando toda a cena. Virando-se para a mulher, ele disse com alegria infantil: "Você é meu super-herói." Uma risada leve, calorosa e sincera escapou dos lábios da mulher. Aquele momento simples e inesperado havia criado um vínculo invisível entre elas, uma ponte entre duas almas aparentemente separadas por tudo, mas que haviam se encontrado. O homem, ainda imóvel, observava a cena com o coração pesado. Aquela mulher, apesar de ser moradora de rua, acabará de consertar muito mais do que uma bicicleta. Ela havia curado um momento de dor profunda, uma ferida invisível que palavras não conseguiam curar. Aquele gesto humilde, porém repleto de imensa humanidade, havia trazido uma nova luz ao cotidiano deles. Naquele dia, uma verdade lhe ocorreu com uma clareza avassaladora: a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, bens materiais ou poder. Ela se encontra em simples atos de humanidade, naqueles momentos em que estendemos a mão e restauramos a esperança. Nos dias que se seguiram, a imagem da mulher na bicicleta não lhe saiu da cabeça. Ele continuava a ver o seu olhar calmo, o seu sorriso, apesar das dificuldades da vida. Um nó se formou em sua garganta, uma mistura de vergonha por ter ignorado tanto sofrimento e admiração pela sua força silenciosa. O homem, acostumado a controlar tudo ao seu redor, a comandar e a ter sucesso impecavelmente, não era do tipo que se deixava amolecer facilmente. Desconfiava de emoções, evitava causas que considerava distantes ou complexas demais. No entanto, naquele dia, algo dentro dele havia mudado. Uma rachadura em sua concha, uma nova abertura. Ele entendeu que não seria mais capaz de olhar o mundo da mesma forma, que dali em diante precisava agir, fazer mais do que simplesmente observar. Numa noite de outono, enquanto a cidade lentamente se envolvia no suave véu do crepúsculo, ele tomou uma decisão que jamais imaginara ser possível. Uma decisão que o tirou de sua zona de conforto, de seu mundo dourado e compartimentado. Sentia-se nervoso e determinado, como se estivesse prestes a cruzar um limiar invisível, porém decisivo. Sem avisar ninguém, ele saiu de seu luxuoso apartamento, com os pensamentos girando em torno daquela mulher e daquele garotinho, daquele breve, porém memorável encontro. Caminhou pelas ruas que ela parecia frequentar, perguntando aos transeuntes, aos lojistas, aqueles que pareciam conhecê-la. As horas se passaram, o frio começava a apertar, mas ele não desistiu. Finalmente, na curva de uma viela estreita, iluminada pela luz pálida de um poste, ele a viu. Sentada em um banco gasto, ela parecia frágil, perdida em um mundo que ele só conhecia de longe. Suas mãos apertavam uma bolsa surrada, como se buscasse dela algum calor, algum conforto. Seus olhos, vazios e distantes, pareciam procurar por algo que ela não conseguia mais encontrar. Ele se ajoelhou gentilmente diante dela, baixando a voz para não apressar aquele encontro delicado. "Olá", disse ele gentilmente. "Sou eu quem consertou a bicicleta do filho. Eu quero te ajudar." A mulher virou a cabeça lentamente, surpresa com a presença dele, mas também desconfiada. Anos de abandono e traição a ensinaram a se proteger, a não acreditar mais em palavras bonitas ou promessas fáceis. "Por quê?" Ela sussurrou com a voz embargada, como se a pergunta fosse simples e infinitamente complexa. Ele olhou nos olhos dela com nua honestidade. "Porque você me lembrou o que é a verdadeira força. E porque eu não quero mais desviar o olhar." O tempo pareceu parar.
Eles ficaram ali observando-se, duas almas separadas por tudo, mas naquela noite se entenderam sem a necessidade de mais palavras. Pela primeira vez em muito tempo, um vislumbre de esperança renasceu no coração daquela mulher frágil, mas tenaz. Era o início de uma jornada inesperada, um caminho onde riqueza e pobreza não seriam mais barreiras, mas pontes. Uma jornada onde o julgamento daria lugar à compreensão e onde a mão estendida se tornaria o símbolo de uma humanidade redescoberta. Nas semanas seguintes, a mulher aceitou gradualmente a generosa ajuda do empresário. A cada dia, ela dava um pequeno passo à frente, superando obstáculos invisíveis que só quem passou pela pobreza consegue entender. Graças ao apoio constante dele, ela finalmente conseguiu encontrar um lar temporário, um apartamento pequeno, modesto, mas limpo, onde recuperou uma aparência de estabilidade. Esse teto lhe ofereceu mais do que apenas abrigo, era um espaço onde ela podia começar a reconstruir sua vida. Aos poucos, ela também se curou, marcando consultas médicas, seguindo seus tratamentos, aceitando seu corpo maltratado. Mas, acima de tudo, recuperou a confiança em si mesma, uma luz interior que a vida dura havia extinguido fracamente, mas nunca completamente. O pai milionário, por sua vez, descobria um mundo do qual sempre fora mantido à distância, intencionalmente ou não. Um mundo feito de lutas silenciosas, histórias fragmentadas, mas também de coragem silenciosa e dignidade tenaz. Ele acompanhava a mulher em suas consultas administrativas, médicas e profissionais. Ajudou-a a se reerguer em um mundo que ela fora forçada a abandonar cedo demais. Mas, acima de tudo, ele aprendeu a ouvir suas histórias, suas esperanças, seus medos, com respeito sincero e profundo. Ele percebeu que a verdadeira riqueza também residia nessas histórias, nessa capacidade de permanecer humano diante da adversidade. O menino, por sua vez, havia se apegado muito a essa mulher, a quem agora chamava de Senhora Consertadora. Todos os dias, depois da escola, ele a visitava em seu modesto apartamento ou na pequena oficina onde ela aprendia a consertar bicicletas para ganhar algum dinheiro. Juntos cuidavam da bicicleta dele, mas, mais do que isso, compartilhavam momentos de cumplicidade e descoberta. E o menino gradualmente aprendeu a ver o mundo de forma diferente, com mais coração, paciência e empatia. Certa noite, enquanto a luz suave de um candeeiro iluminava o modesto apartamento que ela alugara, um jantar simples reuniu os três. A mulher, comovida, falou com a voz trêmula de sincera gratidão. Você me devolveu mais do que um teto ou um emprego. Você me devolveu a dignidade. O homem sorriu, tocado por aquelas palavras que carregavam todo o peso do renascimento. Aprendi com você, respondeu ele suavemente. Às vezes basta um gesto, um olhar, para mudar uma vida. Este encontro improvável, nascido de um momento de gentileza, tornou-se o início de uma profunda transformação, não apenas para ela, mas para toda a família. Um novo capítulo em que riqueza e pobreza não eram mais muros, mas pontes. Apesar do progresso, a mulher ainda sentia as sombras do passado pairando sobre ela. Todos os dias, ela lutava contra dúvidas, olhares hesitantes e o medo de recuar. O pai milionário, ciente de que uma ajuda pontual não era suficiente, decidiu tomar medidas mais amplas. Mobilizou seus contatos, organizou reuniões com associações e lançou um programa de integração para moradores de rua, inspirado na história dessa mulher corajosa. O menino, porém, estava crescendo com uma nova visão de mundo. Ele entendia que riqueza não era medida por objetos, mas por relacionamentos e valores. Um dia, enquanto caminhavam juntos no parque, ele perguntou: Pai, por que algumas pessoas têm que viver nas ruas? O pai olhou para o filho, comovido com a pergunta inocente. Porque às vezes o mundo não é justo, mas cabe a nós torná-lo melhor. A mulher sorriu silenciosamente, sabendo que graças a esse menino e a esse homem, um pequeno raio de esperança agora brilhava mais forte. Com o tempo, o programa da milionária cresceu. Cada vez mais moradores de rua encontraram abrigo, trabalho ou simplesmente alguém que os ouvisse. A mulher se tornou um símbolo dessa luta, compartilhando sua história em conferências e workshops, inspirando outras pessoas a nunca desistir. O menino, agora mais confiante e maduro, participou das atividades, aprendendo a ajudar os necessitados, assim como ela havia feito por ele. Seu pai, por outro lado, havia mudado profundamente. Seu sucesso financeiro não teria mais sentido se ele não usasse seu poder para transformar as vidas ao seu redor. Certa noite, em uma grande gala beneficente, ele falou diante de uma multidão de convidados prestigiosos. Hoje convido vocês a olharem além das aparências. A reconhecerem que todo ser humano, qualquer que seja sua condição, merece respeito, dignidade e uma chance de reconstruir sua vida. Este é o dever de todos nós.
Aplausos calorosos. A mulher e o menino, sentados na primeira fila, sorriram um para o outro, orgulhosos de terem começado este novo capítulo juntos. Com o passar dos meses, a vida da mulher mudou drasticamente. Ela encontrou um emprego estável em uma oficina de bicicletas, um lugar onde suas habilidades eram reconhecidas e valorizadas. Sua confiança crescia a cada dia, e suas cicatrizes invisíveis começaram a cicatrizar. O pai milionário, por sua vez, continuou a investir integralmente em projetos de assistência social, convencido de que a verdadeira grandeza se mede na capacidade de doar e mudar vidas. O menino, testemunhando essa transformação, compreendeu como um simples ato de gentileza poderia mudar um destino. Agora sonhava em um dia se tornar alguém capaz de levar ajuda e esperança. Numa noite de outono, enquanto o sol se punha atrás dos arranha-céus, os três se encontraram no parque onde tudo começou. A mulher olhou para o menino e disse com um sorriso sincero: "Veja, meu herói, graças a você eu encontrei meu caminho novamente." O pai, comovido, acrescentou: "E graças a ela, aprendi o verdadeiro valor da vida." Eles ficaram ali por um momento, cercados pela calma da noite, unidos por um vínculo inquebrável nascido de um simples gesto: consertar uma bicicleta quebrada. Esta história nos lembra que por trás de cada rosto existe uma história, muitas vezes invisível, às vezes fragmentada. Um simples ato de gentileza, como consertar uma bicicleta para uma criança que chora, pode se tornar o ponto de partida para uma transformação profunda, tanto para quem recebe quanto para quem doa. A moradora de rua, o menino e seu pai milionário provaram que barreiras sociais podem ser superadas com humanidade e empatia. O encontro improvável deles acendeu uma luz de esperança, lembrando a todos que a verdadeira riqueza não reside no dinheiro, mas na capacidade de ver e apoiar os outros. E se cada um de nós escolhesse, todos os dias, abrir um pouco mais o coração? Então talvez, o mundo fosse um lugar melhor, uma bicicleta consertada de cada vez.